sei como é que eu começo isso. Eles não estão ao vivo, eu não sei, né? Amém. Eu tenho andado muito tocado por uma mensagem muito simples, e eu quero falar do amor de Deus, e depois eu quero falar sobre o nosso amor por Deus. E eu estou muito feliz. Para quem não sabe aí, a gente está gravando isso no dia do aniversário do An, de 8 anos. E a gente está com uma galera aqui em casa, repetindo o que a gente sempre fez. E eu espero que você que está assistindo a gente se sinta nessa atmosfera. Mas, como eu estava dizendo, eu tenho sido muito tocado por uma mensagem muito simples. E eu espero que isso faça sentido para você também. Em 1 João 3, versículo 1, a Bíblia diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Sabe, existe um grande amor que nos foi concedido, existe uma grande graça que nos foi concedida. E eu percebo que durante a caminhada, quanto mais eu ando nas igrejas, parece que vai cauterizando, sabe? Vai cauterizando aquele sentimento de que, cara, Jesus me amou. O Pai me amou. Foi me dado um grande amor de que é ser chamado filho de Deus. Sabe, o poder maior que eu posso ter recebido, João 1, o apóstolo João fala de outro jeito, ele fala assim, porque a nós foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Não existe maior empoderamento, não existe maior glória que pode vir sobre a vida do Rafa, da minha, da de vocês, do que sermos chamados filhos de Deus. Obrigado. Sabe, Jesus nos deu um lugar de filiação como o dele. Sabe, quando Deus me olha, ele me olha como um filho. Eu me lembro uma vez que a gente estava pregando, o Rick estava comigo, a gente estava viajando, e eu preguei sobre a mensagem da cruz, preguei sobre sermos salvos, e alguém veio e fez uma crítica e disse assim: pô, eu vim de não sei da onde para ouvir o Alê, e ele vem me falar de cruz. Eu já sei da cruz, mas que o Senhor conserve em nós, Salmos 51, de 10 a 12, que o Senhor conserve em nós a alegria da sua salvação. Sabe, de verdade, Gui, num dia como esse, tão marcante pra gente, eu quero me lembrar da alegria da minha salvação. Sabe, de um tempo, na verdade, esse ano todo, às vezes eu tô no meu secreto. Quando eu tô no meu secreto, eu não consigo fugir, eu não tô conseguindo fugir de que Deus me amou, sabe? Deus decidiu, sabe? Foi uma decisão de Deus, não havia, sabe? Eu não tinha dado nada para Jesus. Romanos 5 fala que eu era inimigo de Deus, eu não tinha dado nada para Jesus. Eu não tinha feito nada de bom para ele, sabe? Porque, sei lá, se eu dou água para alguém, um dia alguém vai me dar água, mas eu não tinha dado água para Jesus, eu não tinha... Ele escolheu olhar para mim. Ele escolheu me amar. Cristo morreu a morte que eu merecia e ressuscitou uma vida que eu não merecia. E que vida é essa? A vida de Cristo. A vida de Cristo que eu posso viver. Sabe, Rafa, a gente estava conversando um tempo atrás aquela música minha nova, que muito foi perdoar. E é a música dos candango, velho, a música dos ruins. É a música dos ruins. Sabe, Jesus um tempo atrás estava me falando: Alê, eu quero que o AN seja a igreja dos ruins. Sabe, no começo da nossa caminhada, um dia, uma das profecias mais fortes que eu recebi foi no Nordeste. Um amigo nosso chegou na gente e ele pôs a mão em mim assim, em mim na bua, e falou assim: Deus vai dar a vocês os patinhos feios. Todos os filhos e discípulos que ninguém quer, Deus vai dar para vocês. E eu fico pensando, Gabi, eu fico pensando que será que não é exatamente isso que foi dado a Jesus? Será que não são exatamente os patinhos feios que Jesus recebeu? Será que não foi exatamente o cobrador de imposto, a prostituta, a mulher que teve 5 maridos, a mulher que não tinha nada? Eu lembro uma vez que eu estava no Fogo Glória, e aí o Dan estava pregando, ele falou assim: muita gente fala que crente tem Jesus como uma muleta, mas eles estão errados, porque Jesus para mim
é o hospital inteiro. Jesus é o meu hospital inteiro, gente. Jesus é meu hospital inteirinho. Então, eu creio, eu vejo isso com olhos nítidos que o mundo ele está carente da revelação do amor de Deus. E nessa carência entrou pregações da hipergraça e pregações que falam do amor, mas falam do amor distorcido. Por quê? Porque a voz dos que sabem a verdade tem sido calada. E muitas vezes, com o desejo da gente pregar a renúncia, da gente pregar o amor, da gente pregar o jejum, da gente pregar avivamento, nós temos errado num alicerce, num fundamento que é cristão, que é bíblico, que é Deus escolheu me salvar. Deus escolheu me amar, Deus escolheu me aceitar, e não existe jejum nenhum, não existe busca nenhuma, não existe vida nenhuma, não existe dinheiro nenhum que pode me comprar isso. Em João 9, um cego de nascença estava na cidade, Jesus estava passando, então esse cego ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus fez um lodo com a saliva, passou nos olhos desse cego e disse, vai se lavar. E quando o cego se lavou, ele voltou enxergando. Mano, é forte. Ele voltou enxergando. E aí começaram a questionar. Mas, peraí, quem te curou? Como é que foi? Como assim? O que aconteceu? E aí descobriram, acima de tudo, que Jesus tinha curado no sábado. Então, a treta ficou maior ainda. Todo mundo começou a tuitar, todo mundo levantou hashtag quem é esse pecador, hashtag número 1, quem é esse pecador, herege, 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 herege. Então, os mestres da lei, os judeus que estavam questionando a ação de Jesus, chegaram nos pais do cego. E eles disseram assim, cara, me fala a verdade, o que aconteceu? Aí o pai do cego virou assim e falou, cara, olha, a verdade é que ele era cego, agora ele vê. Mas o cara é pecador, o cara é profeta, o cara é isso, o cara é aquilo. Aí o que o pai e a mãe do cego falaram assim, ó, ele tem idade suficiente, vai atrás dele. Vai atrás dele. Vai atrás dele e ouve da boca dele a história. Ele sabe mais do que nós. Então, quando os homens chegaram nesse homem que era cego, mas agora vê. Você já parou para pensar nisso, velho? Você já parou para pensar que os caras estavam questionando uma cura e o homem era cego e agora ele vê. Tipo, você vê o cara cego na cidade, daqui a pouco você tá vendo o cara vendo. Isso não é o suficiente para fazer você parar para pensar. Sabe, para aqueles que se entranharam demais apenas com a mensagem de Deus e não com o coração de Deus, ver um cego voltar a ver não é o suficiente. Sabe, existe uma diferença entre Jonas e Moisés. Jonas, ele tinha uma mensagem, mas ele não tinha o coração de Deus. Então, quando Deus disse, eu vou perdoar todo mundo, eu vou salvar Nínive, Jonas ficou ferido. Jonas falou, não, como assim, Deus? Você me levantou para matar todo mundo, agora você não quer matar mais? Mas Moisés foi ao contrário. Moisés, quando Deus levantou, ele tinha uma mensagem. E quando Deus disse, Moisés, é o seguinte, eu vou matar todo mundo. Moisés disse, não, Deus, eu te conheço, Jesus. Eu te conheço, Deus, você não quer fazer isso. Você é o Deus de Abraão, você é o Deus de Isaac e você é o Deus de Jacó. Existe essa diferença. Então, esse homem cego disse, mano, você quer saber a real? Eu não sei ainda, eu acabei de converter. Eu não tenho teologia, eu não sei quem me salvou direito, eu não sei nada. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo, Rafa. Essa é a real. Eu era cego e agora eu vejo. Eu me lembro, as pessoas sempre me perguntam, Ale, qual foi o dia mais forte da sua vida? O dia mais forte da minha vida foi o dia que eu entendi que Jesus me salvou. Eu já estava indo na igreja há um tempo, eu ia no culto de jovens e no louvor estava cantando uma música do Asas de Adoração, que é Amada Minha que chama, e é Amada Minha, eu morreria de novo naquela cruz. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, velho. Eu nem sabia quem era o Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, eu morri por você.
Eu morri por você. Naquele dia eu ajoelhei no chão, comecei a chorar. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava chorando, porque entrou em mim uma convicção genuína de que Jesus escolheu morrer em meu lugar. Jesus escolheu me amar. Eu era cego e agora eu vejo. Olha o que diz em 1 João 2, versículo 1 a 2. Diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo mundo inteiro. Sabe o que o apóstolo João está nos ensinando aqui? O apóstolo João está nos ensinando, olha só, você foi salvo, você foi redimido, mas eu estou orando para que você não peque, mas se você pecar, saiba que você tem um advogado. E qual que é o nome do advogado? Jesus, o justo. É que ele chega no tribunal e está escrito aqui, Jesus, o justo. E que tribunal é esse, gente? O tribunal é o Pai está sentado no trono e o diabo está trazendo acusações ao nosso respeito. A todo momento, ele fica trazendo acusações. Cara, você lembra da Mini? Deus, você já viu seu servo Jó? Deus, já viu sua serva Débora, já viu sua serva Bruno, já viu seu servo Gonzalez, você já viu? Já viu seu servo? Então Jesus, o justo. É engraçado. Aqui, Rafa, você tá me entendendo? É engraçado que o Deus de extrema bondade é o Deus de extrema justiça. O advogado que me protege é o justo, não é o injusto. O advogado que me protege é o justo. Então ele chega, e por que que é forte? É forte porque as escrituras, o apóstolo João, ele dá ênfase, Jesus Cristo o justo, Jesus o justo. Ou seja, presta atenção, quando esse advogado chega diante do tribunal, ele não chega dizendo assim, não Deus, não, a Manu é boa, não é isso aí não, a Manu é incrível, a lei é incrível. Não, Deus, Jesus não chega falando isso, ele chega falando assim, olha só Deus, Pai, tudo que o diabo está falando é verdade. Eles pecaram, eles erraram, eles se prostituíram, Aí você fala assim, Ale, mas eu nasci na igreja. Você nasceu em pecado, velho. Você nasceu em pecado. Sabe, toda pessoa sem Jesus não é boa. O próprio Jesus disse, só meu Pai é bom. E aí Jesus fala, cara, você quer saber? Você quer saber, Deus Pai? O Ale é zoado mesmo. Se você não ficar no pé dele, ele não vai dar certo. Mas Deus, eu sou advogado. E eu não estou protegendo o Ale pela quantidade de qualidade dele, mas pela suficiência do meu sacrifício por ele. A suficiência do meu sacrifício. A suficiência de quem eu sou. O nosso advogado não nos protege pelo nosso valor, mas pelo seu valor. Sim. O seu valor. Você diz assim, Ale, mas eu não tenho um valor para Deus. Sim, você tem um valor para Deus. Qual é? Deus te ama. Sim. Deus te ama, mas Deus não ganha nada. Sabe, se alguém te dá um MacBook, você ganhou. Quando alguém deu você Deus, ele não ganhou nada, ele já tinha tudo. Mas Deus tem prazer. Sabe, então talvez a palavra certa que deveríamos ensinar não é Deus te salvou pelo seu valor, mas Deus te salvou pelo seu grande amor. Pelo seu grande amor. E aí em 1 João 2, versículo 12, um pouquinho depois do que a gente acabou de ler, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Mano, eu não aguento, Jesus. Os meus pecados foram perdoados. Eu fui amado e perdoado por Jesus. Sabe, não existe fantasma nenhum que eu carregue, não existe peso nenhum que eu carregue, não existe cadeias nenhum que eu carregue. Eu amo uma música da Lindy, ela fala assim, que as nações, elas virão aos pés de Jesus, trazendo correntes quebradas. Sim. Correntes quebradas. Sim. Deus me livre, Rafa, de que Cristo quebre a corrente de alguém e eu dê outra. Uau! Sim. Deus me livre de que Cristo quebre as minhas correntes e eu queira outra corrente, que eu queira a corrente da ansiedade, que eu queira a corrente da falta de perdão, que eu queira prisões na minha alma. Não, eu não quero. Sabe de uma coisa? Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Sim.
Sabe, o apóstolo João, se você estudar a carta de 1 João, você vai ver que ele está confrontando a igreja, que ele está confrontando os hereges, mas ainda assim ele é o apóstolo do amor. Ele diz assim, sabe de uma coisa? O maior motivo que eu estou escrevendo tudo isso aqui para vocês é para lembrar vocês foram perdoados, vocês foram amados. Meu Deus. Eu fui amado, mano. Eu fui amado. Não existe nenhuma possibilidade de um cara de onde eu vim viver o que eu vivo. Não existe nenhuma. Ale, quantas pessoas você matou? Não, você não está entendendo. Não é quanto de pecado eu fiz, é o quanto de incapacidade de fazer coisa boa que eu tinha. Você está entendendo isso? Você era incapaz de fazer algo glorioso. Incapaz. Como se manifesta, como um discípulo de Jesus se parece. Ele disse, vocês serão reconhecidos pelo amor, pela maneira como vocês amam a si mesmos. 1 João 4, o apóstolo João começa a dizer assim, vocês precisam amar uns aos outros porque Deus é amor. Agora, o Rafa, Fê, Manu, Tiago, Marquinho, o amor de Deus, ele não é do Woodstock, ele é santo. Ele é santo. Então, em 1 João 4, de 1 a 8, o apóstolo João está dizendo, cara, vocês precisam amar, vocês precisam amar, vocês precisam amar. Mas aí ele explica o que é o amor. Ele disse assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Então, Deus não quer apenas que eu ame, Deus quer que eu ame do único jeito que existe, o dele. O dele. Agora, como o amor de Deus se manifesta? O amor de Deus se manifesta com Cristo sendo entregue. Como a gente acabou de ler, ele é propiciação pelos nossos pecados. O que significa isso? O que significa Jesus ser a propiciação? O que significa Jesus ser a propiciação pelos meus pecados? Eu amo a propiciação. O que é a propiciação, irmãos? A propiciação é o fato dessa caneca que está cheia de pecado. E sabe de uma coisa? Por mais bom que Deus seja, Ele não pode aturar o que é mal, porque senão Ele seria mal. Deus é limpo. Deus é limpo. Deus é limpo. Então, o que é propiciação? A propiciação é quando o sacerdote chegava e ele tacava o sangue do cordeiro que foi imolado no fogo do altar e ele perdoava. Aquilo era um sinal de perdão para todos os pecados do povo. Mas João Batista, ele teve o privilégio de anunciar o Cordeiro de Deus que não apenas perdoa, mas que tira o pecado do mundo. Então, quando você ouve a palavra perdão no Novo Testamento, você precisa entender que ela vem carregada não apenas de colocar um band-aid na ferida, mas de curar a ferida. E o que é a propiciação? A propiciação é Cristo Jesus, o sacerdote, aquele que pega o sangue do cordeiro e taca no altar. Então Cristo é o sacerdote, mas Cristo também é o cordeiro. Sim. Então Jesus Cristo é aquele que propicia o nosso pecado. Propicia o nosso pecado de quê? O salário do pecado é a morte. Alguém precisa pagar pela injustiça. Sim. Vamos lá, alguém. Alguém precisa pagar pela injustiça. Deixa eu falar uma coisa. O Deus amoroso é fogo consumidor. Sim. E naquela cruz, Jesus pregado naquela cruz, ele era o sacerdote, ele era o cordeiro. É verdade. Com uma mão, Deus manifestou o seu amor, entregando o seu filho. Com a outra mão, Deus saciou sua ira, crucificando o seu filho. Sim. O sacrifício de Cristo é tão perfeito que ele satisfaz o amor e a ira de Deus. Sim, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Meus filhos, eu escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Vamos lá, alguém está feliz com isso? Alguém está feliz, gente? Ai.
O amor de Deus se parece com alguma coisa. Eu nunca vou esquecer da Heidi Baker falando isso. O amor de Deus se parece com alguma coisa. Eu já estou caminhando para o final dessa primeira parte. Mas eu tenho experimentado alguns anos já com o Senhor, graças a Deus. Tá dando certo, graças a Deus, glória a Deus. E eu já morei em vários lugares, já conheci várias pessoas novas, aí elas foram embora, novas de novo, aí foi discipulado, aí não sei o que, aí cresce, ou então cresce em outro lugar. Já preguei em vários lugares. Esses dias eu tava pensando, caraca, mano, eu já dormi em tanto lugar que eu não, tipo assim, não tenho ideia. Cara, eu acho que falta 2 ou 3 estados pra gente ir no Brasil. Mas em todos os momentos, existe um alicerce. Deus me amou. Deus me amou, cara. Sabe, quando nós estamos em momentos grandes de transição, quando nós estamos em momentos tensos na nossa vida, qualquer momento que a gente possa passar, existe uma rocha, existe um firme fundamento. Como diz Charles Wesley, irmão de John Wesley, conforme todas as coisas mudam, elas anunciam que Cristo nunca mudou. Meu Deus! Cristo nunca mudou. E eu estou sendo muito tocado por isso. 1 João 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Rafa, sei lá, daqui a pouco Jesus pode falar assim, mano, eu quero você na Europa, eu quero você na Índia, eu quero você na Austrália, eu quero você em Juiz de Fora. Sabe, a cadeira que você está sentado vai mudar, as pessoas que estão aqui vão mudar, a roupa que você está vestindo vai mudar. É verdade. A igreja que você vai mudar. Meu Deus. Mas o amor de Deus. Meu Deus. O amor de Deus não, mano. É por isso que o apóstolo Paulo diz: Quem? Who nos separará do amor de Deus? Quem, Gui? Quem nos separará do amor de Deus? Nada nos separará do amor de Deus. Ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, o que mais ele não nos daria? Romanos 8. Aí ele diz assim: mas nós temos sido entregues como ovelhas no meio de lobos. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele não está falando que porque Deus me ama, eu vou ser o cara mais feliz do mundo sempre, que tudo vai dar bom. Não, o apóstolo Paulo está falando o contrário, ele está falando assim: porque Deus me ama, eu posso sofrer. Porque Deus me ama, eu posso sofrer. Porque Deus me ama, eu posso ser perseguido. Porque Deus me ama, eu posso perder todas as coisas. Porque Deus me ama, eu posso ser roubado. Porque Deus me ama, eu posso eu posso pegar Covid. Porque Deus me ama, eu posso talvez terminar minha vida num leito de câncer. Porque Deus me ama, eu posso ser perseguido pregando o evangelho. Porque Deus me ama, eu posso morrer decapitado. Por quê? Porque só eu consigo aguentar esse tipo de coisa. Por quê? Porque Deus me ama. Deus me ama. É verdade. Nenhuma outra pessoa aguenta isso. Por quê? Nenhuma outra pessoa entendeu. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Salmos 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu és Deus. Quando eu estava mudando do Rio para cá, eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Eu estava lá na salinha, vocês conhecem a salinha da igreja, lá em cima. Aí eu estava vendo a igreja adorando, muito lindo, o João fazendo louvor, aquela coisa maravilhosa. Eu comecei a chorar, mas chorando com aquela cabeça de Marta, sabe? Eu estava meio Maria, meio Marta. Então eu tava Maria aqui, oh Deus, eu te amo, tem que arrumar aquilo ali. Ai, aquilo ali tá desorganizado. Gente, porque de verdade. É sério. É sério, porque eu fui chamado para uma coisa, mas dentro de mim eu fui chamado para despertar fundamentos, paixão, amor por Jesus, mas dentro de mim tem alguém que é Martinha, muito Martinha. Eu quero arrumar tudo, eu quero deixar os cabos organizados e tal. Mas se eu for ficar falando tudo, eu vou ficar louco. Mas eu tava lá em cima, tava chorando e tal, não sei o quê. Então, Gui, eu tenho certeza, mano, Jesus foi lá.
E Jesus chegou em mim e falou assim, Ale, seu tempo deu, mano. Chega. Aí eu, não, Jesus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar aquilo, porque eu não sei o que, eu tenho que fazer aquilo lá. Não, mas olha aquilo ali. Ah, eu não sei se eles dão conta disso, fazer isso aí sem eu, não, Jesus. Eu dei uma carteirada em Jesus, falei, Jesus, eu não sei se você dá conta de pastorear essa igreja sem eu. Mas no final das contas, só Jesus consegue nos convencer de qualquer coisa. No final das contas, eu lembro que eu desci da escada, fui descendo a escada, e quando eu desci e tal, não sei o que, eu preguei uma mensagem, ótimo, glória a Deus, chorei, aleluia. Mas na hora de mudar, era tanta incerteza no meu coração a respeito de tudo. A respeito do meu tempo aqui, da casa que eu ia ter, não sei o que, da vida que eu ia viver. E eu me lembro de um dia que eu fechei os olhos, comecei a orar, e eu percebi, Jesus veio comigo. Jesus mudou comigo. Jesus mudou comigo. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu e a Bru, a gente mudou de casa. E uma discípula nossa, ela estava em casa. E nesse sofá aí, que esse sofá acompanha a gente desde sempre. Já daqui a pouco ele vai desmontar no meio. Mas ela teve uma visão. E ela viu vários anjos arrumando as malas. E aí ela morava com a gente, aí Jesus disse pra ela assim, estão arrumando as malas. Ela, por quê? Ué, eles estão mudando. Eles vão morar com eles agora. Sabe, nós temos um firme alicerce. Que firme alicerce é esse? Ele me amou primeiro. Ele te amou quando você não amava. Ele te amou quando você não sabia amar. Ele te amou quando você não sabia jejuar. Ele te amou quando você nem tinha nascido. Esse é o único fundamento real que você tem. Tudo que depende de você é incerto. Tudo que depende de Cristo é certo. E pra gente terminar, Lucas 7, versículo 36, vai ser uma leitura um pouco longa. Vocês estão felizes aqui ainda? Sim. Tá legal? A bichinha tá quietinha aqui, encolhida. Amém. Lucas 7, versículo 36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus, né? Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, fala comigo assim, sou eu. Aí, sabendo que ele estava à mesa, olha isso, olha que lindo esses detalhes. Uma pecadora sabendo que ele estava na mesa. Sim. Provavelmente ela nunca teve a coragem de se achegar na mesa. Por quê? Porque não tinha ninguém santo o suficiente para aceitar um pecador. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Para pensar nisso aqui, por detrás. Então Jesus provavelmente estava sentado aqui, ela chegou fininha aqui por trás e começou a chorar nos pés de Jesus, a lavar os pés de Jesus, a ungir os pés de Jesus. Gente, de verdade, dá para escandalizar fácil com essa cena. Ao ver isso, o fariseu que convidara, ou seja, o cara que convidou Jesus, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que está tocando ele, porque ela é pecadora. Então dirigiu-se Jesus, o cara pensou e Jesus leu a mente do cara. Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu, diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, ele perdoou os 2, ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Aí Jesus responde, julgastes bem, tá certo, foguinho. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Olha, agora é forte. Eu entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou os meus com seus cabelos.
Você não me deste ósculo, você não me beijou. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungi os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Versículo 48. Então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. E os que estavam com ele na mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que pode perdoar pecado? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Sabe, quando a Bíblia nos ensina que aquele que muito é perdoado, muito ama, ela não está dizendo que você precisa pecar muito para amar muito. Sim. Ela está te ensinando a ter a convicção exata de onde ele te tirou. Sim. Sabe, não é a quantidade de pecado que faz um pecador, mas é a revelação de quão longe ele está de Deus. Sabe, os anjos estão constantemente olhando para Deus dizendo santo, 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 santo. Eu sei que se você chegar para um dos anjos e perguntar, cara, você se acha digno de ficar diante do Senhor? Não há ninguém que possa olhar para o Senhor e dizer assim, não, eu me comparo a Ele. Eu posso ficar com Ele. Por quê, gente? Porque o próprio Jesus batizou nas águas. O próprio Jesus disse, ninguém é bom como meu Pai é. Sabe, você ter a convicção de quão pecador você é. É claro que Jesus não é pecador, mas você ter a convicção de quão pecador você é, não é pelo quanto de coisa errada você fez, mas é quando você começa a olhar para Ele e ver o quão bom Ele é. E o quão distante isso está de você. Agora, o que mais me toca nessa passagem é que enquanto os santões estavam recebendo Jesus, acostumados com a sua presença, tratando Ele, sabe, eu fico imaginando, eu nunca vou esquecer um pregador, uma vez, ele, muito antigo, ele pregou uma mensagem um pouco dura e a igreja expulsou ele. E aí no caminho, indo embora, ele ficou triste, ele começou a orar, Jesus, poxa, eles me expulsaram. E aí ele disse, e aí Jesus respondeu a ele, fique tranquilo, eles me expulsaram bem antes. Sabe, eu não quero ser o tipo de igreja, o tipo de pessoa, o tipo de casa que se acostuma em receber Jesus, que o recebe para o questionar, Vamos aprender a celebrar a presença de Jesus. Sabe, aqueles que têm muita convicção de que foram perdoados são os primeiros. Ele chega, você lava os pés dele, você limpa os pés dele com seus cabelos, você unge, você beija, você cuida de Jesus, você o ama. E a última indagação que aqueles homens fizeram é, como assim? Quem é esse homem para perdoar pecados? Como pode um homem morrer pelo pecado de todos os homens? Paul Washer responde, esse um homem vale mais do que todos os outros homens reunidos juntos. Esse é Jesus. Esse é o grande amor de Deus. Antes da gente continuar, eu quero que você feche seus olhos. Vamos orar um pouco. Senhor Jesus, nós honramos o seu precioso nome. Não existe um outro como Jesus. Tu és o nosso advogado fiel. Tu és o Cordeiro que nos perdoa, que nos redime, que tira o pecado do nosso coração. Oh, Senhor Jesus, como Apocalipse diz, quem são esses? Esses são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus, eu oro agora por nós que estamos aqui. Oh, amor de Deus, flua. Amor de Deus, flua sobre nós agora. Amor de Deus, flua sobre cada pessoa que está assistindo agora, no nome de Jesus. Flua o amor de Deus, flua o perdão de Deus. Aqueles que creram em seu nome, foi dado o poder de ser filhos.
Talvez você cresceu sem pai, talvez você perdeu seu pai cedo, talvez você perdeu alguém de sua família, mas não vos deixarei órfãos, disse o Senhor. Eu não vos deixarei órfãos, sabe de uma coisa? Talvez você foi enviado esse ano e você está procurando passagem, procurando casa, procurando um tanto de coisa para se mudar. Fique tranquilo, Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Se vocês aqui que estão aqui puderem levantar a voz, vamos honrar o nome, Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Obrigado pelo seu grande amor, Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício, Jesus. Obrigado pela cruz, Jesus. Obrigado. Nós não temos a memória curta, Jesus. Nós não nos esquecemos. Nós não nos esquecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus.